E agora vamos voltar para a parte de gramática, né? Não só de verbos individuais ali, tá? Bom, a gente está trabalhando o presente simples. Até a lição 9, a gente só estava trabalhando as pessoas I, you, we e they. Na lição 9, a gente introduziu o he, o she e o it, certo? Ele, ela e o ele, ela para coisa, animal, uma situação, um lugar, né? E ali, naquela lição 9, a gente falou sobre como conjugar aquele verbo, mas somente em uma frase afirmativa. Lembram disso? Maravilha. Tá? Então agora a gente vai falar sobre como fazer uma pergunta quando o nosso sujeito, a nossa pessoa ali é ele ou ela, né? E uma negação quando o nosso sujeito, a nossa pessoa principal ali da frase for ele ou ela. Bom, primeiro de tudo, aquela palavrinha que a gente tinha que adicionar, vocês lembram qual que era quando ia fazer uma pergunta ou junto daquele not na hora de negar? Do, muito bem. Ele só funciona para as pessoas I, you e they, tá? Quando a gente está falando de he, she, it, deixa de ser do e passa a ser does. Repete comigo. Does. Isso, muito bem. Tá? Então, na hora de fazer pergunta, ao invés de perguntar do you like chocolate, né? A gente vai passar a perguntar para he, she ou it e aí tem que trocar esse do para does, ok? Então vamos lá? Does she? Muito bem. Does he? Muito bem. Does it? Muito bem. Daí eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui pra mim. Quando a gente faz a frase na afirmação, lembra que o nosso verbo tem que terminar com um Szinho aqui? Pois é, quando a gente coloca o does na pergunta ou aqui na negação, o nosso verbinho volta ao normal. Ele perde aquele Szinho que a gente teve que colocar, tá? Isso é um detalhe importante, não pode esquecer de retirar, viu, gente? Senão fica muito cacique para pouco índio, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer, eu vou falar as frases que a gente tem aqui, eu vou colocar elas no afirmativo e vocês vão tentar colocar ela na pergunta e na negativa, sem olhar no livro de primeira. Depois, se não conseguir, olha para o livro, beleza? Vamos lá, então? He goes to the movies every weekend. E aí, como é que fica a pergunta? Does he go to the movies every weekend? Perfeito! Se vocês fizeram assim, maravilha! Tá? Vamos para a próxima frase. She has to take her son to school. Como que fica essa na pergunta? Does she have to take her son to school? Maravilha! Vamos para o próximo. It has to be so. Does it have to be so? Perfeito! E algumas vezes, né, a nossa próxima frase ali, ao invés de ter um he, um she ou um it, tem um nome de uma pessoa. Isso pode acontecer, porque quando a gente está falando de um he, a gente está falando de um ele. Ao invés de ele, eu posso usar o nome de quem ele é, certo? Maravilha. Então, vamos lá. Mike travels with Angie. Does Mike travel with Angie? Perfeito. Maravilha. Tá bom? Então, vamos agora para a parte da negação, ok? Com a pergunta, ao invés de do, a gente troca por does e tira o S. Lembra? Maravilha. Para negar, a gente junta o does com o not, ok? Tem que ter essa contração? Não, gente, não precisa ter a contração, tá? Pode ser does not ao invés de doesn't? Pode. Vocês vão ouvir muito isso? Não, tá? A maior parte das vezes é na contração, tá bom? Então, vamos acostumar e ouvir aí com doesn't, tá bom? E aí, o verbo perde aquele Szinho ali da afirmação, tá bom? Vamos lá, então? Vou fazer a afirmação e a gente vai passar para a negação, ok? Então, vamos lá. He goes to the movies every weekend. He doesn't go to the movies every weekend.
Muito bem. Vamos fazer aquelas outras duas frases que a gente fez também um pouquinho mais cedo? Vamos lá. She has to take her son to school. She doesn't have to take her son to school. Muito bem. It has to be so. It doesn't have to be so. Parabéns. Muito bem, isso mesmo, gente. Mike travels with Angie. Mike doesn't travel with Angie. Parabéns.